Eu vou explicar para você matematicamente como é que as coisas acontecem, para vocês entenderem por que dá certo quando dá certo e por que dá errado. Lembra lá na escola, quando a gente aprendeu matemática, que tinha o jogo dos sinais? Com a energia e para que as coisas deem certo na nossa vida, a matemática é a mesma. Para que as coisas comecem a dar certo, você precisa ter pensamentos positivos. Pensamento positivo com positivo, a tendência é que o resultado seja positivo. O problema é que quando a gente começa, a gente vai lá e fala, agora eu vou pensar positivo. Aí eu vou lá e lanço um pensamento positivo. Só que logo na sequência, o que eu faço? Penso num pensamento negativo. Lembra lá na matemática que o que acontece aqui? Aqui se anula. Você jogou um pensamento negativando ali e aí você anulou a sua sequência, anulou a sua ideia, anulou o seu objetivo. Então, para que as coisas consigam funcionar, você tem que retroalimentar-se de pensamentos positivos. O mesmo acontece aqui para as coisas quando ela começa a dar errado, dar errado, dar errado. Então, assim, tem lá um pensamento negativo, ao invés de você anular com um positivo, você vai retroalimentando com um negativo. E a tendência é o menos, né? A energia é sempre negativada. A maior parte das pessoas acabam fazendo isso aqui, ó. Anulando tudo que você pensa, tudo que você cria, né? Então você cria e descria, então anula, mais menos, anula, anula, e aí a vida não anda, e a vida fica empacada. Mas uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é que assim, quando a gente começa a pensar positivo, a gente precisa sentir positivo. Vou dar um exemplo. Você fala assim, bom, agora eu sou rico, agora eu vou ficar com o pensamento de que eu sou rico. Mas aí você tá lá no ônibus, cheio, bem cheio, aquela tarde chuvosa, aquela coisa bem complicada, segurando lá no ônibus e aí falando pra você, sou rico, sou rico, sou rico, sou rico. Qual é o seu sentimento? Você tá dando pra você uma resposta de que aquilo é riqueza, só que aquilo tá ruim, o sentimento não tá sentindo bem, certo? Então se você der essa informação de que eu estou rico numa coisa que é ruim, a tendência é que você esteja anulando. Então, para que você não entre na anulação, você precisa pensar e sentir a mesma coisa. E se trabalhando no sentimento de ver as coisas de uma maneira melhor, ver de verdade o lado positivo das coisas e aí sentir o que aquilo tem de bom para te mostrar, para te trazer, para fazer você vibrar nesse processo de prosperidade. Todas as pessoas que falam de prosperidade, eles vão falando no movimento assim, que as coisas quando começa a acontecer, né, é muito rápido, porque parece que você baixa o freio de mão da energia e as coisas acontecem, porque a energia, ela é exponencial, ela não vai crescendo um a um, assim, ó, seguindo uma linearidade, elas acontecem num movimento de expansão, então elas acontecem assim, ó. Então vamos pensar, desse primeiro pensamento positivo aqui, ela vai crescendo assim, ó, e não linear. Por isso que se você começar a entrar num movimento de pensar e sentir positivo, as coisas acontecem em expansão. Por isso quando começa a dar certo, dá tudo certo. E por isso quando começa a dar errado, dá tudo errado. É muito rápido. Então é importante que a gente entenda esses processos aqui para conseguir entrar num processo de prosperidade. Então começa a pensar como é que está a sua vida, para você entender onde é que você está colocando a sua energia, se você está colocando ela de maneira correta ou incorreta.